Boa tarde, pessoal. Tudo bem nessa quarta-feira maravilhosa, né? Quarta-feira incrível aqui com os treinamentos do Presença. Então, vamos iniciar aqui mais um workshop, mais um aulão para vocês sobre o CIAP, né? O produto do momento. Bom, gente, deixa eu me apresentar. Não ouço nada. Tem alguém falando ali que não está ouvindo? Desconecta, conecta o fone novamente ou sai, tá bom? Que aqui o som tá. Tô conseguindo ver que tá ok, tá bom? Então, eu sou a Comentem aí no Leide. chat, né? Hã? Comentem no chat, que o pessoal que tá ouvindo. Tá Mais normal alguém aqui. não tá ouvindo, pessoal? Ouvindo normal. Obrigada, Ótimo, Christian. Então, eu vou muito me bem. apresentar aqui, tá? Eu sou a Leide, gerente comercial aqui do Presença. Ok, olha o áudio aí sendo confirmado, maravilha. E hoje a gente vai iniciar esse treinamento com o produto do CIAP, tá, pessoal? Coloca aqui no chat para gente de onde vocês estão, qual a região do Brasil, né? Vai movimentando, vamos aqui iniciando para a gente começar o nosso aulão. Olha, Teresina, Piauí. Cuiabá, Mato Grosso. Compartilhem o link, tá? Com os colegas aí, Corban, quem atua com o CIAP, que a gente vai trazer bastante informação aqui enriquecedora para a sua operação. Olha, Bahia, Itabuna, Brasília, região toda do Brasil, hein, Dani, acompanhando a gente. Guarujá, boa. Deixa eu fechar aqui. Nível Brasil, a nossa audiência, tá? Ô, galera, eu queria que vocês me ajudassem a parabenizar a aniversariante do dia. Eu sempre tenho que ter as minhas pérolas nos meus treinamentos, para quem me conhece, né, amigos? Hoje é aniversário da Leide, meus amigos. Me ajudem a parabenizá-la. Olha isso, 28 aninhos aqui. Parabéns. Obrigada! Olha que comemoração de aniversário, compartilhando com vocês esse momento, né, de muito aprendizado. Então, muito obrigado aqui a todos pelo carinho, quem está parabenizando, todos vocês estão mandando aí as reações, tá bom? Um beijo e espero aí retribuir com muita informação nesse treinamento que a gente vai iniciar agora. Excelente, excelente, pessoal. Então, em conjunto aqui, a gente vai aplicar para vocês o treinamento do CIAP, direcionado para quem está começando agora, né, pessoal? Que tem sido aí a nossa energia canalizada do momento. A gente percebe que o mercado está passando por várias mudanças, né? São várias emoções que a gente está vivendo esse mês, e aí a gente aqui no presente encontra oportunidade de performar, né? Então, a estratégia que a gente está utilizando, especialmente essa semana, é trazer um acolhimento para quem está querendo aprender, para quem está querendo aperfeiçoar, para quem está buscando se adaptar ali com as mudanças que estão ocorrendo e às vezes não tem um suporte. É tão importante, né, Leide, a gente ter ali alguém para a gente segurar na mão, alguém que esteja ali junto com a gente, nos ajudando nas dúvidas. E aí eu já quero me antecipar e pedir para que vocês, além dos parabéns que vocês mandaram para a Leide, falar em que local que vocês estão, compartilhem as dúvidas que vocês têm, ou até mesmo algumas experiências que sejam interessantes e sejam relevantes, que possam agregar valor. Vai comentando aqui que a gente pode destrinchar ainda mais. Porque o treinamento é para vocês, né? E a gente vai conduzindo aí com base no perfil que a gente tem aqui, né? Eu vou aproveitar e vou conectar no celular também, que se acontecer alguma trava aqui, o celular continua rodando, né, Leide? Mas olha só, Leide, Exatamente. pessoal, ele quer aprender quem que é o público do CIAP, né? Então aqui fala de um jeito bem sucinto, né, Leide? Exato, de uma forma assim breve, né, e resumida para aqueles parceiros que estão analisando o CIAP como uma oportunidade, tá? E, gente, aqui a gente
tem aqui na grade, né, todos os produtos, e hoje a gente sabe que o SIAP ele é um convênio que sofre pouquíssima oscilação no mercado. Então, isso que faz ali o parceiro ter uma tranquilidade para iniciar. Tá? E aí eu vou passar aqui para vocês, vou dar aqui algumas dicas de como vocês vão conseguindo caminhar nesse processo, tá? Eu já fui gerente, já fui de call center, já fui supervisora, já montei time do zero, e a gente sabe qual é a dificuldade de implementar um produto, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é entender a funcionalidade do banco, entender ali o convênio e ter ali a segurança que vai dar certo, porque se para todos os outros, né, parceiros que atuam com esse produto tem ali uma produção rentável, né, de uma certa forma mais estável do que aqueles outros convênios que a gente vem acompanhando aí em todo o nosso dia a dia. Esse mês de maio mesmo, ele foi assim, né? Cheio de Um mês emoções. cheio de aventuras e adrenalinas, mais que uma montanha russa. Então a gente vai passar aqui para vocês tudo como que vocês podem iniciar, tá? Para estar trabalhando com o SIAP ou até mesmo para alavancar aí a sua produção. Tá? Então, o SIAP ele é um sistema oficial do governo que ele usa para administrar ali todos os dados dos servidores públicos, tá? Servidores federais ativos, aposentados e pensionistas, tá? Hoje o Presença a gente está sim atuando com essa grade, né, com esse público. O nosso público hoje a gente está atendendo os ativos permanentes, os inativos, aposentados, pensionistas, que são ali os redistribuídos e os cedidos, tá bom? E o seletista que tem um asterisco. Por que, Dani? Por que tem esse asterisco? Você que gosta tanto aí, né, desse produto. A Dani, gente, ela dá aula aqui do SIAP de olho fechado, então ela adora explicar essa parte, então eu vou passar aqui para ela. Pessoal, eu quero saber se tem alguém aqui que quer vender seletista, comenta eu. Dá uma reagidinha, né, Dani? Vai, É bate a porque a galera palminha, tá manda muito foguinho. paradinha, né? Galera, a gente vai conseguir trabalhar com seletista, mas com um parceiro que está engajado com a gente. Então, é uma estratégia que está desenhada por parceiro, tá bom? O que que eu preciso que você faça? Eu preciso que você nos procure. Você que não sabe quem é o gerente comercial do Presença que a sua promotora opera, entre em contato com o seu comercial da promotora, identifica quem é o seu comercial do Presença para que ele já direcione o seu login para parametrizar para o seletista, tá? É uma boa estratégia, ela tá muito sólida, então confia que a gente vai conseguir ali fazer uma estratégia bem bacana, uma mentoria bem direcionada, né? Eu gosto de trabalhar assim dessa forma. Então, se você faz parte ali de alguma promotora que eu cuido, já me chame. Se você é da Leide, já chama a Leide, que a gente já está com a estratégia pronta para receber você digitando o seletista com a gente, tá bom? Gente, só um detalhe, tá? Tem alguns parceiros já digitando o seletista na tabela normal, tá? Uma observação aqui. Essas tabelas que estão disponíveis na grade para mercado, elas são para o perfil ali que a gente está atuando, o ativo, o pensionista, tá bom? Para o seletista, vai ser uma tabela exclusiva, tá? Então, não adianta digitar, porque aí acaba não seguindo ali a proposta. Como a Dani falou, vai ser de um Excelente. formato ali estratégico. Então, quem quiser digitar o seletista com a gente, pode acionar, que a gente vai dar toda a direção dessa estratégia que a gente vai estar fazendo aí com o Corban, com o parceiro, tá bom? Então, vamos seguindo, né, Dani? Porque o SIAP, você pode ali garantir, né? E junto com o Presença, está atuando ali com autonomia, identificando as oportunidades com assertividade. Hoje nós temos vários projetos pilotos rodando, então a gente está sempre ali de olho qual é o parceiro que está fechado com a gente, né? Quem está ali na ponta, honrando as digitações, porque a gente é um banco de tecnologia, né? Então, o que mais temos aqui são projetos tecnológicos. No último aulão, né, a Dani fez aí uma surpresa, liberou alguns
mimosinhos para esse público do SIAP. Então, assim, tudo que a gente pode fazer nessa estrutura com tecnologia, tá pegando na mão do parceiro para que ele entenda o produto, avance, solucione ali as pendências dele, para fazer tudo com segurança, a gente vai estar aqui para que vocês tenham essa confiança também do nosso lado. Excelente, Leide. E eu acho legal porque a Leide, pessoal, ela já foi tanto comercial de promotora quanto supervisora em call E Corban center, né? também. E Corban, né, amiga? Você já fez de tudo nessa vida. O Já, que é gente. interessante essa sua experiência? Porque você consegue saber o que o pessoal viveu na ponta. Eu sei, sabe aquela história? Eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso também. Então, esse momento de mudança no mercado não é algo novo, não é algo que está acontecendo agora. Há anos isso acontece, gradativamente a gente tem sempre mudanças. E o que eu percebo? Quem tem mais resultado Ah, isso é verdade. é quem tem menos. Nessa sala não Não. fazem parte desse perfil, né? Então, porque quem está buscando melhoria contínua, se conectar, às vezes você não tem nem como investir numa ferramenta agora, mas quanto que você pagou para estar aqui nessa sala? É que está custando apenas o seu tempo, a sua atenção, a sua dedicação, a tua vontade. Então, é de fato muito importante que você tenha esse nível de consciência, porque agora é o momento de você enxergar o que tem de oportunidade aí, que você pode aproveitar essa oportunidade e implementar na sua operação. E você viveu isso também, né? Implementando novas estratégias, tendo humildade para aprender, para Sim, ensinar, né? Para ensinar um time, já que você teve um time no call center, né? Faz exatamente. sentido a gente comentar sobre essa sua vivência, né? Faz sentido, porque o cliente ele vai aparecer, né? Então ele vai fazer ali o trâmite, porém, gente, aquilo que não dá, não sofram, tá? Se o cliente não deu certo, infelizmente não passou, vamos para o próximo, porque infelizmente no nosso mercado a gente não tem muito tempo para chorar, né? Então eu pegava ali dando todo o suporte ali para o consultor falando de call center, né? Porque eles ficam mais abatidos assim quando um contrato não dá muito certo. Então, assim, vamos olhar para o próximo. O que, que nós fizemos nesse processo que a gente poderia ter antecipado, como a anuência, tá fazendo ali a autorização, o contra-cheque de forma coerente, o documentos, né, legíveis. Então, assim, tudo isso faz parte desse processo. Tá? E hoje, com todas essas mudanças que nós tivemos, né, aí na última semana, com a redução da margem, então, assim, a gente tem ainda um público enorme para que a gente consiga atuar e fazer aí uma excelente estratégia e estar performando, tá? Hoje o Presença a gente, graças a Deus e a vocês, né, a gente vem quebrando aí recordes com a digitação do SIAP. O nosso fluxo ele está estável, estamos pagando no dia. Então assim, tá com dificuldade? Aciona lá o seu gerente, chama a gente que a gente pega na mão e faz dar certo. A gente só precisa ter boa vontade, tá? Tenha boa Exato. vontade, vai lá, ó, arregaçar as mangas, vai trabalhar, dá certo. E é legal a gente comentar, Leide, dentro do contexto do que você falou, que é o seguinte: a nossa produção compartilhou aqui no chat ferramentas importantes, que são os principais canais de conexão dos correspondentes com a gente. E Sim. quanto mais contatos vocês têm com a gente consegue entender o que você está precisando, qual o momento, qual o time que você está para desenhar a estratégia da semana. Um grande exemplo, a gente percebeu que os parceiros estão procurando novas frentes de produto, estratégias, né, de venda. Essa semana a gente está fazendo um intensivão de tudo que a gente tem no portfólio. Então, ontem a gente já falou do nosso INSS, a gente ensinou o INSS do zero. Hoje a gente está falando do SIAP. Amanhã tem treinamento de outro tema que vai ser do CLT, né? E na sexta-feira vai ter treinamento do quê? De convênios públicos, dos principais convênios que a gente está performando aqui no Presença. E aí a gente tem aqui o link do nosso Instagram
Instagram, que tenha uma alimentação ali praticamente diária Todo sobre dia tem tudo que o publicação mercado nova, tem. né? Então, assim, é conteúdo que agrega valor para vocês, é bem importante. A gente tem a nossa comunidade, que é ali onde a gente passa também informação em tempo real. E também a gente tem um canal de suporte. Então, se você não tem acesso a nós por alguma questão, você tem um acesso ao nosso time de Ascom. Então, exemplo, Leide, eu tenho um problema na minha proposta. Eu Certo. não consigo acessar o banco de jeito nenhum. Isso não acontece no presença. Eu tenho um link de atendimento direto com o nosso WhatsApp do nosso time Ascom. Então, o time consegue te direcionar, te trazer ali informações, o que você precisa fazer para sua proposta dar andamento. Se for uma situação urgente que você precisa de uma prioridade, por exemplo, por alguma questão que você não acompanhou ali na sua esteira, você consegue suporte direcionado com aquele atendimento na qualidade do presença que vocês já conhecem. E o Mas vamos atendimento lá. aqui é referência, né? Referência, isso mesmo. Nós temos esse viés e vamos sempre ter essa raiz de um atendimento humanizado, né? De um suporte direcionado estratégico. Olha só, as novas regras do SIAP, tem muita gente que ainda não entendeu, Leide. Aqui a gente tem algumas informações que é a base, né? O público que a gente tem ali, uma informação média. É 1,5 milhão de servidor, então é É bastante mailing para a muita gente gente. trabalhar, né? Bastante mailing. Então a gente tem ali a média de ativos, quem não tem cartão, quem tem cartão, né? Hoje a utilização da margem ela reduz para 40%, né? E unifica, né, Leide? O pessoal está confundindo em relação a esse tema do cartão. Aumentando o prazo, obviamente, a gente tem a oportunidade de aumentar o ticket do contrato. Já é um ticket bom de SIAP, né? Maravilhoso, né, gente? Agora, antes de vir para cá, qual que era o valor do contrato mesmo que você estava tratando? 80 mil, gente, correndo aqui para pagar, digitado hoje, a anuência já foi dada, então a mesa já está tratando aí para pagar. Então, fora isso, tem Tá uns outros dando também, então a gente prioridade. vai. Estamos aqui, né, nesse momento, compartilhando essas informações boas, mas aqui já correndo para ver o telefone para ver se já pagou a operação do parceiro. Mas é isso, né? Olha que legal, que oportunidade. Imagina você digitar 10 contratos desse, né? De uma situação hipotética. Quanto que você teria que vender no caso do INSS, por exemplo, para chegar nesse montante? Nossa, Bastante, né? bastante. E depois tem aquela luta, né, que é para fazer ali o desbloqueio, agora a anuência do INSS também. Mas assim, gente, tudo é oportunidade, tá? Cada um consegue se enquadrar ali com o seu perfil, né, daquele convênio que gosta de atuar, porque tem isso também. Às vezes a gente, embora que hoje a gente não está muito para gostar, né? Aquilo que dá o retorno, que dá ali uma Fazer o que tem que ser rentabilidade feito. boa, isso, para a gente conseguir se virar ali diante de toda a situação, tá? Excelente. Mas hoje o parceiro, com essa redução da margem, né, ele pode usar isso a favor dele, para aumentar ainda mais o ticket daquele contrato, fazendo ali no prazo de 120, e vai ter também a carência, né, Dani? A gente está aí parametrizado com esses 120 dias de carência para que o cliente comece a pagar, tá? Então, tudo isso a gente consegue envolver, né, e trazer vocês aqui de uma forma positiva para olhar para outros lados que de repente a gente não estava enxergando, porque eu acho que é do brasileiro, né? Olhar ali uma situação e reclamar e falar, ah, não, não dá. Mas depois, quando a gente olha e vê que não tem saída, o que que a gente faz? Arregaça as mangas e vai lá, né? E acaba ali fazendo aquilo que precisa ser feito. Excelente. Muito bom, Leide. E aí, falando sobre o ticket do contrato, né? Então, em relação à margem atual, para quem está aprendendo sobre o SIAP, então a gente tem ali uma margem que a gente pode utilizar de até 40%, e o cliente ele pode escolher se ele deseja reservar ali 5% para o cartão, ok? Ou se ele quiser, ele pode utilizar tudo como margem. Ali está as taxas que a gente pratica, né? O padrão do mercado é no empréstimo a 1,80 e o cartão com presença é 3,80 a taxa ao mês, ok? Prazo de até 120 parcelas, ticket alto, então aproveite aí as oportunidades. Tem alguma coisa que você queira Tem, Dani, comentar aqui, estava até Leide? observando aqui, né, que a taxa do novo ela é menor, né? Então, se o parceiro de repente olha e fala, ah, eu acho
que aqui para mim nesse contrato fica melhor eu fazendo aqui toda a liberação em cima do novo, né? Para não fazer o cartão, ou vice-versa, gente, dá das duas formas, tá? O importante é não deixar, né, a margem ali do cliente passar, ou até mesmo ficar ali depois algum resquício que depois você não vai conseguir trabalhar, tá bom? Tem alguém levantando a mão? É interessante vocês também comentarem no chat, pessoal, quem não conseguir compartilhar aqui. Quem tem dúvida pode perguntar. Pode perguntar. É o Christian. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tá no mudo. Pessoal, eu estou olhando aqui de lado porque eu também estou conectada no celular, por estar compartilhando a tela, eu não consigo ver aqui, senão sai da tela, tá? Você consegue habilitar o microfone, Christian? Se não conseguir, Christian, comenta no chat que a gente pode compartilhar também. Ouviu agora? Sim, pode falar. Tendo em vista que a margem Para mim, não. hoje ela é híbrida, certo? Isso. Quando que o cliente iria optar, ou a gente, Corban, ia optar em oferecer um cartão de crédito ou um cartão benefício com uma taxa maior, tendo em vista que se pode fazer o consignado. Não vai ter mais, né? A tendência é acabar. Então, E é isso? depende, né? Depende da oportunidade que você gerar por agora, porque ano a ano essa margem ela vai reduzindo, né? A ideia é que não tenha mais no futuro. Então, qual o aconselhamento que a gente te dá? Hoje você tem ali disponível a oportunidade do cartão e do novo. Você sabe como o Corban que você vai rentabilizar mais no cartão. Então, obviamente, a primeira oferta que você vai fazer vai ser a oferta do cartão, mas lembra que a sua venda é uma venda consultiva, né? Uma venda consciente. Então, o cliente estando consciente dessa venda e se essa venda tratar a dor que ele está vivendo naquele momento, obviamente você vai ser beneficiado por isso também. Então, são várias vertentes que você vai avaliar no seu atendimento. Você percebe que quando você vai vender um SEAP, você não vai vender esse contrato provavelmente na primeira negociação. Você vai ficar ali trazendo oportunidades para o cliente, entendendo ali o que ele precisa, qual o objetivo final e tratar aquela dor no final. É nesse sentido. Teve um chat ali também que a nossa amiga mandou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu chego nele. Peraí. Ah, sim, ô Cíntia, o cliente ele pode escolher, né? Ela comentou aqui que as margens são só para empréstimo. Ele escolhe se ele pode, se ele deseja reservar 5% da margem, tá? É só ele simplesmente autorizar ali o Presença Tech para o cartão, ele escolhe qual cartão ele deseja e assim você vai conseguir fazer a venda, tá bom? Aí é uma escolha com base no seu atendimento. Então você vai traçar junto com ele com base naquilo que ele precisa, se de fato esse produto entra na necessidade do cliente. É de fato identificar a necessidade, tá bom? E aí é um ponto bem importante, Leide. Falando sobre autorização, sabemos que o nosso fluxo é automatizado, ou seja, se eu digito esse contrato com presença tech autorizado, o que acontece no meu fluxo de digitação? Ele é melhor? É melhor, é mais rápido, é eficiente, né? E depois não vai pendenciar para estar fazendo essa autorização, a anuência já vai seguir ali para a verbação e o futuro pagamento de forma automática, tá? Se a Excelente. documentação tiver anexada ali tudo certinho, o fluxo, gente, ele evolui muito mais rápido. Então, quando vocês estiverem ali negociando com o cliente, já peça para ele já autorizar o presença antes mesmo da digitação, que aí no portal já vai trazer a margem, já vai fazer ali o ponto da anuência, vai seguir para a verbação e vai pagar. Porque se digitar antes dá certo, só que depois vai ficar ali com a pendência para ser tratada, tá? E aí vai voltar ali para a fila da reanálise, né, até o pessoal da mesa analisar esse contrato novamente. Então, vocês fazendo isso, antecipando isso, já alinhando com o cliente para ele já fazer essa autorização, o fluxo vai ser melhor para vocês e melhor para ele também, porque o cliente, quando solicita esse empréstimo, é porque ele está precisando e ele tem aquela urgência em receber o dinheiro. Então, se ajudem também, tá? Peça aí para o cliente já fazer a autorização antes mesmo da digitação.
Exato. Então, exemplificando, eu fiz a orientação para o meu cliente autorizar o Presença Tech. Lembra que Presença Tech, não confunda o banco autorizador, tá? Porque nós estamos, nesse momento, vivendo uma nova fase no mercado. É a primeira operação que a gente está usando o nosso código próprio. Teremos outras no decorrer do ano. Não posso Muitas contar. novidades estão Não posso chegando. contar, mas talvez eu solte alguma coisa sem querer, né? Mas nós teremos ali muitas operações com código próprio. Presença Tech ali no CIAP já está rodando, já é uma realidade, já é um filho que nasceu. Pois bem, então você autorizou o Presença Tech. Na hora que você fizer a sua digitação, você já vai ter a validação da categoria, da idade, já vai abrir a nossa elegibilidade operacional durante essa jornada. Você não vai precisar ficar digitando o PAG, você não vai precisar digitar a categoria que ele está, você não vai precisar digitar a matrícula, nada disso. Ele já vai carregar no momento em que você jogar o CPF lá na tela 1. E aí a tela seguinte já vai abrir a margem para você. Então você já vai saber a margem que está disponível. No momento em que a gente está vivendo hoje, que o pessoal está com um pouquinho de dificuldade de entender o que é a margem disponível, o que ele pode usar, se ele está negativo, se ele não está. Quando você digita com autorização, o meu portal te dá a visão da margem. É uma ferramenta excelente para você, ok? E nesse momento, quando você gravar o seu contrato, lembrando que você vai utilizar o banco que está no contra-cheque, informação obrigatória, tá? O banco do contra-cheque. É importante que você faça esse fluxo e no momento em que você já direcionar o seu cliente para formalizar o seu contrato, o que você vai fazer? Você já vai orientar ele também a gerar anuência, porque a anuência ela vai gerar de forma automática. Então você já vai ter o seu contrato com a averbação já antes dele entrar na análise. Então a gente faz um fluxo reverso já para você ter uma garantia melhor. Então, se você já faz o fluxo de autorização, gera a digitação e no momento em que ele formalizar, ele já faz a anuência, você já tirou ali a possibilidade de pendência na sua proposta, né? Porque ele não vai ficar pendente a autorização no seu Gov, aí você não entende como você atua nessa pendência, aí você não procura o banco correto, que é o Presença Tech. Então, por isso é tão importante a gente participar do treinamento, tá bom? Faz sentido isso aqui que eu falei, ladies? Você acha que muita gente passa por essa dificuldade? Muita Digitar gente. autorizado? Não, muita gente passa e depois, quando vai entrar em contato com o cliente, aí ele já está em plantão, ele não consegue pegar o celular, e aí uma operação que era para ser paga até no mesmo dia, né, vai ficar ali na esteira Então, é aguardando para a essa gente ter atuação. agilidade, né? Aí a Exatamente. proposta entra na validação, tudo estando correto, em conformidade, ela já segue para a fila de pagamento. Eu tive uma situação, por exemplo, que o cliente ele fez ali, houve a necessidade de chamada de vídeo para conformidade da proposta por conta do ticket e tudo mais. A proposta fez a chamada de vídeo 15 e 25. Às 15h31 pagou um contrato de 50 mil. Olha, Então, assim, é muito rápido, pessoal. E para que isso aconteça, você precisa ter uma gestão operacional adequada, ficar dentro das nossas dicas ali, das nossas orientações. Até 9 contratos nós podemos fazer, ok? Tranquilo nesse ponto, né? Vamos para o próximo aqui. Leide, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, a gente vai fazendo aquele bate-bola para não ficar exatamente. chato, para o pessoal não colocar a gente no mudo e ficar lá assistindo Netflix, né? Somente a conta do contra-cheque, não pode indicar outra. Isso, Keila. Se acontecer, porventura, dessa conta, por algum motivo, ocorrer a devolução, tá? Se ela entrar em reapresentação, vai aparecer para você uma informação como falha no desembolso. Aí você pode gerar uma reapresentação. E essa reapresentação só é permitida em bancos de rede, não é permitida em bancos digitais, tá bom? Respondido, né? Qual o ticket médio do valor das propostas? Vivian, o ticket médio está passando de 50 mil hoje, né? Por conta do sucesso que está o produto, mas aí depende do mailing que você está atuando, qual é a categoria que você vai atuar, se você vai atuar num aumento, então vai depender bastante da qualidade da sua lista de validação. Mas a gente está trabalhando com um ticket bem alto, até 150 mil é o que você consegue aprovar aqui pelo presença, então praticamente o céu é o limite, tá? Aqui a gente tem um exemplo de contra-cheque
que está bem claro ali, só para você identificar, embora, lembrando que o próprio sistema do Presença já faz essas validações para você, mas para que você entenda de um jeito bem simples, né? Principalmente quem está começando agora, para que você não tenha ali muita dúvida, tá? Ali a gente tem no campo 1 o nome do servidor, no campo 2 a matrícula, no campo 3 ali a conta de operações, tá? É obrigatório, então, reforçando que seja digitado nesses dados bancários, tá, pessoal? E só em caso de devolução, sem exceção, tá? Em caso de devolução, que você vai ter ali a possibilidade de reapresentar em uma conta do banco de rede. Quer comentar alguma coisa aqui do contra-cheque? Tranquilo, Leide? Não, super tranquilo e tá bem aqui, né? Bem legível para todo mundo as informações ali, então acho que essa parte é até tranquilo para eles, né, Dani? Ô, Kirisha, em relação a isso que você comentou aqui no chat, se muitas pessoas estarão negativadas, isso vai depender do padrão da lista que você vai trazer, né? Se é uma pessoa que está 100% tomada, obviamente ela vai ficar negativada, mas existe muito mercado para crescer, pessoal, muito mercado. Então, a exemplo de a indicação é que nos próximos anos venha ocorrendo a redução e extinção da margem de cartão, ou seja, agora é o momento de você fazer o cartão. Então, são oportunidades que você vai traçando estratégias para você alavancar a venda. Pergunta: se nós fazemos porte, nós estamos atuando com novo e cartão no momento, tá? Sobre seletistas, já comentamos, né? Estratégia do seletista. Quem quer vender seletista, o que precisa fazer, Leide? Entre em contato com o gerente comercial, tá bom? Que a gente vai passar aqui toda essa estratégia de como a gente está fazendo, desenhando, porque assim, as tabelas já estão prontas, roteiro operacional também. Então, quer digitar seletista? Acelera primeiro aqui a sua produção, né, do que a gente tem na grade, chama o seu gerente já para ter ali a comunicação do que você vai precisar fazer e só vir por presença. Lembrando que a tabela do seletista é diferenciada, tá? Não é a mesma que está no portal. Exato, ela é parametrizada por login, ok? Então, pessoal, a gente vai falar aqui de um jeito bem sucinto como é que você acessa o contra-cheque lá no portal do SouGov, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da tela do SouGov, então você vai fazer o acesso do autoatendimento, tem a opção lá, consulta contra-cheque, escolha o vínculo, se houver mais de um, tem servidor que tem mais de um vínculo, então seleciona o vínculo correto dele, tem a opção de fazer o download, também tem a opção de enviar, né, para o WhatsApp, tá? Tem os 3 pontinhos ali no arquivo e no arquivo ele já abre a caixinha do WhatsApp para ele encaminhar ou ele fica salvo ali no aparelho ou no computador que você estiver conectado. Tranquilo aqui, né, Leide, para você Super. baixar o contra-cheque. Por que isso, Dani? Porque é um documento obrigatório da jornada da digitação. A sua proposta, ela não vai pendenciar esse documento, porque no momento em que você estiver digitando ela, você vai anexar lá na jornada, tá bom? Por isso, aqui a gente está dando passo a passo de como você vai fazer a baixa desse arquivo. Tranquilo aqui em relação Sim. a consultar a margem? Quer comentar aqui, ô Leide? Quero. Ô, Dani, até aqui uma dúvida, né, que os parceiros sempre reportam para a gente, que ao invés de salvar ali o documento ou enviar o arquivo no WhatsApp para ficar já salvo em PDF, alguns perguntam se serve o print. E aí, Dani, serve o É o print? arquivo em PDF, é o arquivo em PDF que Sempre precisa em ser baixado. PDF, tá? Então, se o cliente mandar lá um print da tela, peça o PDF, porque senão vai acabar pendenciando, tá? Ele não É vai muito permitir importante. anexar, né? Legal. Aqui é acesso à consulta da margem, então identifica ali a margem disponível. A exemplificação, a gente tem ali a tela com a informação já dos 5% do cartão, 35% do consignável. Lembra que o cliente escolhe se ele quer utilizar ou não, tá bom? Então, identifica ali se existe a oportunidade. Lembrando que se eu gero a autorização antes da digitação, o portal
portal do Presença é conectado online e tem a visão da margem, tá? A autorização. Dani, como é que eu faço a autorização? Aqui eu tenho um passo a passo de como você gera autorização no portal, tá? Então, você vai lá no autoatendimento, consignação, autorizar consignatário, seleciona o banco correto, que é Presença Tech Securitizadora, confirme e ali por 30 dias ela fica disponível para a gente fazer ali a consulta e a verbação no futuro, quando gerar anuência. Tranquilo aqui, né, Leide? É bem claro e Muito claro. objetivo. E tem parceiro que precisa dessa tela, a gente tem esse material, podemos enviar para vocês se vocês precisarem, tá bom? Principalmente quem está começando agora, é só solicitar para a gente manda esse PDF para você. Como faço para dar anuência? A Leide quer comentar aqui o passo a passo da anuência? Vamos lá, a anuência nada mais é do que assinatura digital, tá, pessoal? Então, aí ele vai acessar aqui, ó, as imagens, ela tá bem ilustrativa, bem claro para que vocês, né, possam também explicar ali para o seu cliente. Então, ele vai entrar lá no portal, ele vai no autoatendimento, consignação, aí ele vai vir aqui na parte em dar a anuência, tá? Selecionou aqui, vai vir a parte para ele estar fazendo a confirmação. Ele fez isso? Pronto. Agora é só aguardar ali o contrato evoluir e seguir para o futuro pagamento. É bem tranquilo. Excelente. Gerou a anuência, o contrato está com a margem reservada. Ali ele só passa agora pelo fluxo da aprovação de mesa. E aí a gente já segue para a fila de pagamento. Caso ocorra a devolução, você abre chamado na sua promotora com comprovante bancário de um banco de rede para reapresentar, ok? Tranquilo, né, Leide? Eu acho que esse aulão aqui ele foi bem sucinto, né? A gente trouxe ali a informação em relação à nossa política, né? O nosso suporte, que é um suporte direcionado, é um suporte dedicado. A gente tem ali ferramentas digitais, estratégias que a gente pode trazer, segurança da informação, que é extremamente importante, né? Falando sobre a lei da LGPD, e a comunicação, uma comunicação que tenha ali uma assertividade, que seja a linguagem do parceiro, para que o parceiro consiga ali pôr em prática, é sair do nosso aulão, Leide, e ir direto para o portal vender presença, né? Exatamente, porque munidos com tantas informações e passo a passo, do início ao fim, aí não tem mesmo como reclamar. É levantar ali, ó, arregaçar as manguinhas e ir para cima, tá? Teve uma pergunta aqui no chat. Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa posso chamar nesse chat? Pode, tá? A gente Pode. está compartilhando aqui com vocês o link da nossa comunidade e também o nosso marketing já enviou aqui o Instagram e também a nossa Blip, tá? O canal de atendimento ao parceiro. Tem aqui alguém com a mãozinha levantada. Christian, mais alguma pergunta? Ou só esqueceu mesmo de tirar ali a mãozinha? É bem Ah, importante, pessoal. compartilhe, tá? Utilizem o nosso chat, tá? Do nosso canal de atendimento, porque ele é um suporte direcionado, principalmente para se você precisar de material, se você precisar desse passo a passo que a gente encaminhou aqui no treinamento, você não conseguiu printar. E, Leide, sabe o que é interessante? Christian, já abro para você, tá bom? Só para não descontextualizar aqui. Esses treinamentos, eles ficam gravados. Você sabia disso? Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Então, a gente tem hoje essa plataforma que está lá com todos os nossos treinamentos para que vocês acessem, estudem, anotem, tá? Tudo para que vocês tenham aí uma melhor efetivação nas propostas de vocês. Tem hora que é um trava-línguas, né, gente? Mas ao vivo é assim mesmo. E hoje você pode, né, amiga? Você está fazendo aniversário. A Priscila perguntou: são servidores públicos? São servidores públicos federais, Federais. federais, né? Existem os servidores da prefeitura, de governo. Se você quiser saber mais sobre isso, Priscila, na sexta-feira a gente vai falar sobre isso. A gente vai ensinar do zero, tá bom? Também Deu uma travadinha. tem pessoas aqui na sala aprendendo sobre
produto. Então, você que está começando uma operação agora, você precisa treinar a sua equipe. Acesse o nosso canal de treinamento. A gente tem uma plataforma com todos os treinamentos do Presença. Seja mais engajado com a gente. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor para você, porque vai existir uma troca. Eu sou muito mais do que um bom roteiro operacional e uma boa grade de comissão. Aqui a gente traz mentoria de alta performance mesmo, tá bom? Onde está essa plataforma? Você vai pedir para nós, comerciais, tá bom? Se você não tem acesso a um comercial, pode solicitar lá no nosso chat também de atendimento do Ascom, para que você tenha acesso a um login para você ter acesso aos treinamentos, tá bom? Faltou alguma coisa, Leide? Eu acho que não. Tranquilo, né? Muito bom. Só aquele seu spoiler. Será que a gente tem hoje, Dani? Você vai Oh, meu poder falar Deus. alguma coisa pra gente? Porque a Dani, gente, né, vocês conhecem, ela tá aqui e aí todo aulão, todo workshop, ela sempre solta alguma novidade, alguma informação quentinha que ela vai segurando ali na carta na manga. E Meu aí, Dani, qual Deus. é o de hoje? Gente, e agora? Eu não podia contar para vocês que a gente vai atender alguns públicos que o mercado não atende nos convênios, meu Deus do céu. Ô, Leide, se Eita! eu contar para eles que a gente pode atender temporários, seletivos, eu não posso falar isso agora. Tipo, já para Hum, digitar agora, entendeu? Já vai ter é. tabela, tipo, semana que vem, de governo, de prefeitura. Imagina, hipoteticamente, se tivesse só no presente, seria bom ou seria ótimo? Seria ótimo. Então, isso nem conta para ninguém que eu contei para vocês, tá? É um segredo. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo sempre, com a Leide também no crescimento, na construção da operação. Vendam presença, vendam bastante. Desejo que você cresça bastante e, se precisar de algo, já sabe como nos contactar. Chama que a gente atende. De verdade, a gente atende, gente. De fato, né, Dani? É o tempo todo a gente ali dando suporte para os parceiros, para o gerente. Então é por isso que a gente segue aí, né? Tão firme e forte no mercado, mesmo com momentos assim tão ociosos, né? No nosso ramo, enfim, em tudo, gente. Mas a gente está aqui firme e forte para ajudar vocês. Excelente, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vander aqui comentou. Muito obrigada, viu, pelo feedback. Continuem contando com a gente. O próximo aulão sempre é o melhor, né, pessoal? Então, conte, esteja presente aqui no aulão de amanhã para você aprender um pouquinho de CLT. A gente vai ter a Paula e a Bruna aqui e vai ser Eduardo e Lari, desculpa, errei. Mas são bons, tão bons quanto. Eduardo e Lari vão aplicar o treinamento de CLT e tem bastante conteúdo para eles trazerem, principalmente para quem quer aprender e entender como é que você pode performar mais no CLT com o presença, né? Então, a gente também somos uma fintech multiproduto, né? Não somos monoproduto, isso é bem importante. Diversifique a sua carteira, que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar ali boas oportunidades. Muito obrigada, pessoal. Contem com a gente sempre. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!